Gente, hoje nós começamos com o capitalismo informacional. Começa no século XX, segunda metade dele, 1970 a 1980. Ingressa no seu período informacional, diferente dos anteriores. Esta nova fase do capitalismo vai ser caracterizada pelo fluxo de informações, e a busca pela lucratividade vai depender da capacidade tecnológica que cada país vai deter, o desenvolvimento tecnológico. Poder tecnológico, a busca das empresas pela lucratividade, a mobilidade do capital em favor da competitividade, moldaram uma nova economia global. Nessa economia comandada pelos fluxos informacionais, o poder é exercido pelos países que detêm e controlam suas tecnologias, ou seja, não mudou muita coisa. Enquanto as regiões excluídas dessas redes tornam-se menos importantes na economia global. Eu diria que hoje a capacidade tecnológica é o que comanda a economia. A inteligência, o conhecimento, é o poder global, é determinante o investimento em ciência e tecnologia. Ou seja, quem investe em educação está indo à frente, sempre, de qualquer maneira. Isso não era tão determinante no capitalismo industrial, talvez no capitalismo financeiro monopolista, mas hoje é crucial. Os países que estão investindo na educação são os que estão dando os maiores passos. E esses são realmente os que já eram líderes da economia mundial. Uma divisão internacional do trabalho mais complexa. A expansão do capitalismo em escala planetária produziu mudanças na divisão internacional do trabalho. Com o processo de dispersão das grandes empresas multinacionais pelo mundo, alguns países subdesenvolvidos também se industrializaram. Tardiamente, a partir de 1950, começaram a receber indústrias multinacionais e aproveitaram esse processo de industrialização e também criaram as suas indústrias, com algumas diferenças muito grandes. Esse parque industrial dos países subdesenvolvidos ele é bem inferior ao dos países desenvolvidos, que são bem mais avançados e com inovação constante. São eles que criam, ditam o desenvolvimento, as regras novas, o que vai vigorar daqui para frente, o que está defasado, e vão manter a sua liderança mundial. Temos Brasil, México, Argentina, África do Sul, Coreia do Sul e Singapura entre os subdesenvolvidos e industrializados nessa nova divisão internacional mais complexa do capitalismo informacional. É importante destacar aqui que Coreia do Sul e Singapura são bem diferentes de África do Sul, Argentina, México e Brasil, porque eles também evoluíram em termos sociais. As suas populações elas têm alta renda e também altos índices educacionais. Também a desigualdade social é muito baixa, níveis de pobreza baixos também. A educação, por exemplo, na Coreia do Sul e Singapura estão entre os melhores do mundo. Diferente, por exemplo, no Brasil, México, Argentina e África do Sul, que tem terríveis indicadores sociais, como violência, desigualdade social, analfabetismo, sistemas educacionais muito frágeis, de péssima qualidade, e também a questão da renda e a qualidade de vida da população. Ou seja, a industrialização ela não foi acompanhada por uma melhora nas condições de vida dessas populações. Esse processo de industrialização, no entanto, é desigual, sobretudo quanto ao tipo de indústria e tecnologia, menos avançada em relação das matrizes. Com isso, a atual divisão internacional do trabalho se tornou mais complexa, caracterizando-se pela presença de países muito industrializados e desenvolvidos economicamente, de países subdesenvolvidos e industrializados, e não industrializados, que ainda possuem economias essencialmente agrárias. Essa divisão, então, internacional ela ficou complexa. Países que são altamente industrializados e desenvolvidos, países subdesenvolvidos e industrializados, lembrando que um país pode ser industrializado e não ser desenvolvido. É o caso do Brasil.
né? E às vezes tem países que são desenvolvidos e não são industrializados. No caso, existem países que não são industrializados e são desenvolvidos, menos desenvolvidos, por exemplo, que o Brasil, que a China e talvez que o Chile e esses países que eu mencionei agora ultimamente, por último, não são considerados países de primeiro mundo, países desenvolvidos. Diríamos que alguns países europeus são menos industrializados que o Brasil. Um exemplo, nesse caso, a Áustria, por exemplo, suponhamos Portugal, né? Dá para citar esse tipo de exemplo. Porque aí envolve questões mais ligadas ao social, né? Como está essa população, que nível de desenvolvimento tem em termos de igualdade, de acesso a uma qualidade de vida melhor. E os países que são essencialmente agrários, que eu diria que são a grande maioria dos países do mundo. O neoliberalismo, na década de 1970, as políticas keynesianas intervencionistas deram sinais claros de esgotamento. Naquela época, a economia capitalista passava por uma séria crise. Com o modelo keynesiano em xeque, as ideias econômicas neoliberais ganharam força, defendendo que a solução para a crise passaria necessariamente pela diminuição do Estado na economia. Diminuição da carga tributária, privatizações de empresas estatais, desregulamentação sobre a produção e os preços nos mercados. Segundo os princípios do neoliberalismo, caberia ao Estado apenas as tarefas de regulamentar a economia de mercado, combater os excessos da livre concorrência, a estabilidade financeira e monetária, ou seja, controlar a inflação, e incentivar os investimentos produtivos privados. A questão toda aqui que ele não menciona que o Estado deveria realmente tratar também das questões sobre os investimentos sociais. É uma parte importante, né? Só tratar da economia visando amparar as empresas, né, as grandes empresas, a lucratividade, mas não podemos esquecer que a empresa tem que lucrar, e quando ela não está lucrando, ela demite. Então, como é que sem fazer as taxações, baixando a carga tributária e tudo mais, como é que o Estado ele vai arcar com essa mão de obra dispensada das empresas quando elas estão em baixa, né? Só para refletir um pouquinho aqui. Justamente quando esse modelo keynesiano teve um período crítico, né, ligado a uma crise dos Estados Unidos nos 70, também porque houve uma época em que havia uma instabilidade no Oriente Médio, o preço do barril do petróleo subiu, isso afetou a economia dos Estados Unidos, que era a mais importante na época, como ainda é, e se expandiu para o mundo todo, como já estava na época do capitalismo globalizado, e então isso acabou por gerar uma crise mundial e se colocou então em questão se esse modelo de intervencionismo do Estado era viável ou não. E hoje nós temos então, estamos em pleno processo de neoliberalismo, né, da implantação das políticas neoliberais, que